contas, o nome dessa igreja é Com Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós vamos ler o texto de Hebreus 11, a partir do versículo 30. Eu vou esperar para que todos tenham as suas Bíblias abertas. E mais uma vez quero pedir a cooperação dos diáconos lá atrás para pedirem às pessoas carinhosamente para estarem aqui no santuário, porque o lugar do crente é aqui no santuário. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus e quanto menor o movimento, melhor será a operação do Espírito Santo neste lugar, amém? Ele é muito gentil, delicado, e às vezes por causa do movimento desnecessário, nós podemos perder a bênção do Senhor. Então, por favor, diáconos, puxe a orelha, vocês estão autorizados de quem estiver lá atrás, e se alguém reclamar, diga foi o pastor que mandou, e assim você não vai ter culpa de nada. Hebreus 11, 30 em diante, quem encontrou diga achei. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Repita comigo, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida ou em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quem pode dizer amém? Amém. É interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos alguma coisa no texto que nós estamos lendo. Aí depois de alguns anos, 2 anos, 3 anos, você lê aquele mesmo texto e parece que mudou, parece que a percepção é outra, parece que o aprendizado é outro. E a verdade é que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. E tem muita gente que não entende essa expressão da palavra de Deus ser viva. Ela muda constantemente. Não o conteúdo, mas como nós reagimos ao conteúdo. E é isso que é interessante na palavra de Deus. Não é um livro como qualquer outro. Se você já leu algum livro há 20 anos atrás, você pode pegar esse livro hoje. Talvez você vai aprender alguma coisa diferente. Porque a leitura, obviamente, você não consegue assimilar tudo. Então, você pode assimilar uma coisinha a mais, outra coisinha a mais. A Bíblia não. Você pode ler 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 100 vezes o mesmo texto. E você sempre vai aprender alguma coisa diferente. Por causa desta questão da Bíblia ser um livro vivo. A palavra é viva e eficaz, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso quando ouvimos uma mensagem. Não descarte nenhum texto. Mesmo que você já tenha escutado aquela mensagem 300 vezes em cima daquele texto, na 300ª vez você vai escutar alguma coisa nova, alguma coisa melhor, porque Deus faz isso através da sua palavra. Hebreus 11 nos fala sobre a fé. Hebreus 11 coloca o fundamento da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Então nós precisamos entender que essa é a melhor definição de fé. Mas eu gosto muito do versículo de número 6, porque o versículo de número 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. E é interessante esse texto porque esse texto nos fala de conquista. Esse texto está associado pela palavra agradar a Deus ao texto quando os espias foram ver a terra da promessa. Eles estavam prestes a conquistar uma grande vitória de marco histórico, e eles estavam prestes a conquistar aquilo, mas como eles viveram por vista e não por fé, eles não obtiveram a promessa, não conquistaram a terra da promessa, porque os 10 espias, pela vista, contemplaram os gigantes, contemplaram as cidades fortificadas, contemplaram o exército que estava morando já na terra da promessa, e quando eles viram tudo aquilo, eles voltaram com a palavra do medo e não a palavra da fé, porque o medo sempre é contrário à fé. A fé é contrária ao medo. E eles voltaram com medo, dizendo o seguinte: a terra é boa, mas tem gigantes, tem cidades fortificadas, tem muralhas espessas, e nós nunca vamos conseguir conquistar essa terra, porque nós somos como gafanhotos diante daqueles exércitos numerosos que existem lá. Josué e Caleb viram tudo isso, mas não voltaram com a palavra do medo. Eles voltaram com a palavra da fé. Eles não viveram por vista. Eles ignoraram praticamente tudo aquilo que eles viram no bom sentido da palavra, porque eles levaram em conta, sim. Eles falaram: a terra é boa, terra que mana leite e mel, tem gigantes, sim, tem cidades fortificadas, sim, mas o Senhor nos deu essa terra. Aleluia. E eles não falaram só isso. É interessante porque Caleb, ele fala uma coisa muito importante para nós nos dias de hoje. Ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra, nós os devoraremos como pão, porque a defesa deles já se foi, e o Senhor está conosco. Amém. Josué e Caleb estavam profetizando a vitória pela fé. Josué e Caleb viveram pela fé e não por vista. Mas eles foram tão realistas que eles disseram uma frase que é muito importante para nós nos dias de hoje. Eles disseram assim: se o Senhor se agradar de nós. Você já viu que muitas bênçãos de Deus são condicionais. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se, tem um se ali na frente. E muitas outras promessas de Deus são condicionais. Alguns creem que a promessa de Deus é como o amor. O amor não, o amor é incondicional. Deus te ama e pronto. Você pode fazer o que você quiser. Não deve, mas pode. Deus vai continuar te amando. É por isso que o apóstolo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, eu posso fazer tudo o que tem por aí, mas não me convém, porque Deus vai continuar me amando, mesmo em pecado, mesmo fraco, mesmo falho, mesmo errando. Deus me ama quando eu acerto, Deus me ama quando eu erro. Mas e as bênçãos? Não me convém por causa das bênçãos. E aí você vê a diferença daquele que anda pela fé, como Josué e Caleb, e daqueles que andam pelo medo, como os outros 10 espias, e todos pereceram, não entraram na terra da promessa, porque viveram com medo. E por isso que eu amo esse texto de Hebreus 11, porque existem tantas outras lições que nós podemos extrair, além dessa do versículo 6, além da base, que é o versículo 1, tem esses versículos que nós lemos, de número 30 até o final, porque fala da história de outros homens que não são aqueles grandes homens conhecidos como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé. Vem uma lista de heróis um pouquinho menores, né? Um pouquinho mais desconhecidos, como Gideão, Baraque, Jefté e outros que também viveram pela fé, porque o texto todo está falando de fé. E é interessante que esse texto não esconde a verdade, porque ele fala que pela fé eles venceram reinos, eles conquistaram batalhas, as mulheres receberam através da ressurreição os mortos, coisas maravilhosas, coisas tremendas que as pessoas receberam pela fé. Mas também falam que foram
cerrados ao fio da espada, foram mortos, foram perseguidos, foram atingidos, foram humilhados, foram abandonados. E outras coisas que acontecem nesse texto, que você vai ver que nenhum de nós quer passar por isso. E eles fizeram tudo isso pela fé. Porque a fé nos capacita a obter a vitória, mas a fé também nos dá força para resistir o dia mau. Eu quero te dizer que muito crente se frustra e até sai da igreja e sai dos caminhos do Senhor, porque pensa que porque tem Jesus, não vai passar pelo dia mau. Esse dia mau é só uma expressão, tá bom? Não quer dizer 24 horas, não. Às vezes esse dia dura uma semana, às vezes esse dia dura um mês, às vezes esse dia dura um ano, às vezes esse dia dura 2 anos, 3 anos, e você fica pensando, meu Deus, por que me desamparaste? Achando que está na cruz como Jesus quando deu esse brado. E não é nada disso. Você está passando pelas mesmas coisas que os heróis da fé passaram, que sofreram tudo isso que nós acabamos de ler. Mas o que eu quero que você preste atenção, na verdade, está no versículo que eu pedi para você repetir. Porque tem todas essas características boas e ruins desses homens que viveram pela fé, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, fizeram tudo isso, falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, foram apedrejados, cerrados, e mortos ao fio da espada, tudo isso que aconteceu, mas o que me chamou a atenção está no versículo de número 34, que diz assim: da fraqueza tiraram forças. Se eu perguntar aqui, eu não vou fazer isso. Quantos estão se sentindo fracos? Tenho certeza que muitos vão levantar as mãos. Eu quero que você, durante essa mensagem, durante alguns minutos ainda, pense o seguinte: que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Por que 2? Porque ela corta para lá e corta para cá. Eu quero dizer que essa palavra cortou aqui primeiro. Porque quantas vezes nós nos sentimos fracos? Quantas vezes nós estamos realmente fracos? No sentido físico, emocional e muitas vezes no sentido espiritual. E esses heróis passaram por tudo isso. Só que com uma diferença. Aqui em Hebreus o autor diz que da fraqueza eles tiraram forças. E eu fiquei pensando, como? Se alguém está fraco é porque não tem força. Então como que alguém da fraqueza pode tirar força? É só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Como é que você tira da fraqueza força? A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: todos nós passamos por momento de fraqueza. Todos nós sofremos com isso. Até o próprio Senhor Jesus passou. Pastor, não fala um negócio desse. Quando ele estava no Getsemane, aparece a fraqueza dele, a humanidade de Jesus. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Ele não usou nenhum dos seus atributos divinos enquanto estava aqui na terra, porque se ele fizesse isso, ele anulava o plano da salvação. Ele tinha que vencer o mundo, ele tinha que vencer o pecado, ele tinha que vencer a morte, ele tinha que vencer Satanás como homem, para nos dar o exemplo. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe por que muita gente não tem bom ânimo? Porque diz assim: Jesus venceu como Deus, Jesus era Deus, Jesus fez isso como Deus, Jesus fez aquilo como Deus, mas ele seria mentiroso, porque tudo que ele fez como homem. E é por isso que, pela verdade, ele diz o seguinte: obras maiores do que estas vocês farão também. Amém. E aí a pessoa diz: como? Primeiro, ele fez tudo aquilo que ele fez durante 3 anos. E nós temos muito mais do que 3 anos. Eu já tenho 24 anos de ministério. Jesus só teve 3. Então, posso fazer coisas maiores do que Jesus nesse sentido, porque eu tenho mais tempo.
Muitos pastores têm 20, 30, 40, 50 anos de ministério, então tem mais tempo de fazer muita coisa a mais do que Jesus. Jesus morreu com 33 anos de idade, você está aí com 40, 50, 60, é melhor eu parar por aqui, né? Então você pode fazer muito mais do que Jesus, por causa do tempo que você tem aqui na terra, por causa das oportunidades que Deus te concede aqui na terra. Mas tira da sua cabeça, de uma vez por todas, que Jesus fez alguma coisa que está aqui nos evangelhos como Deus. Ele não fez, ele fez tudo como homem. Pastor, mas ele ressuscitou mortos. Muitos pastores já foram usados por Deus para ressuscitar mortos também. Pastor, mas ele curou os enfermos, paralíticos, leprosos. Muitos pastores também já foram usados para poder curar paralíticos, leprosos e etc. Pastor, mas ele sabia do pensamento dos outros. Como é que é isso? O Espírito Santo revelava para ele, como já revelou para muita gente. Em dados momentos da minha vida, conversando com a pessoa, o Espírito Santo falava, essa pessoa está pensando isso, isso e aquilo. E na hora eu falava com a pessoa, como é que você sabe? Pelo Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo que estava sobre Jesus, que desceu sobre ele em forma corpórea de pomba quando ele foi batizado. O mesmo Espírito Santo que está dentro de mim e que está dentro de você. Quem pode dizer amém? Então você precisa entender isso. E por isso então, Jesus pôde fazer todos aqueles milagres. E esses homens tinham essa fé. E por isso então, da fraqueza tiraram força. Jesus, no seu momento de fraqueza no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Foi o momento dele de falar: eu não quero morrer. Eu sei que eu preciso morrer. Eu sei que se eu não morrer, a humanidade perecerá. Mas será que tem outra forma? Será que tem outro jeito? Será que o Senhor pode dar uma de brasileiro agora e dar um jeitinho nessa situação? Porque eu não quero morrer. Quem aqui quer morrer? Levante as mãos aí. Vou orar por você expulsar esse espírito maligno, né? Todos querem viver. Jesus não queria morrer. Lógico que não. 33 anos de idade, vendo a necessidade daquele povo, vendo as pessoas famintas, sedentas por Deus, vendo os enfermos sendo curados, os paralíticos, né? Os mortos ressuscitando. Quem é que quer morrer no auge do ministério, no auge da sua vida, no auge da sua força física, emocional, espiritual? Ele não queria morrer, foi um momento de fraqueza dele. Então todos nós passamos por isso, todos nós passamos pelo dia mau, todos nós experimentamos fraqueza um dia ou outro, fraqueza no corpo, na alma, no espírito. Davi, ele sentiu isso e ele disse: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Momento de fraqueza na alma de Davi. E se eu for mencionar aqui outros heróis da fé, você vai ver, todos eles passaram por um momento de fraqueza. Essa pergunta agora eu posso fazer: quem aqui já passou? Não vou perguntar o que está passando não. Quem já passou por um momento de fraqueza? Levante a mão aí e diga: misericórdia. Todos nós passamos. Talvez você está passando. Talvez essa mensagem Deus me deu para mim e também para você. Como então nós podemos fazer isso? Da fraqueza tirar força. A primeira coisa está lá em Efésios, no capítulo de número 6, versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você conhece esse texto? Fala da armadura de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E ele fala então de cada elemento ali da armadura. Nós não temos tempo para mencionar todos os elementos ali, que são simbólicos, obviamente, não é? Tudo espiritual. A armadura é espiritual, então você precisa assumir cada armadura, cada peça dessa armadura, você precisa se revestir disso. Mas ele termina dizendo, depois que ele fala da armadura, a coisa mais importante para nós, porque o capacete da salvação é importante, o escudo da fé é importante, o cinto da verdade, os pés calçados da preparação do evangelho e da paz, tudo isso é importante, muito importante. Mas ele termina dizendo assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Parece três coisas: orando em todo tempo, ele repete 3 vezes, com toda oração e súplica. Não tem como se fortalecer no Senhor sem oração.
Essa geração é a geração mais fraca que existe na igreja, porque é a geração que menos ora. Antigamente, as pessoas tinham o costume de orar com os filhos, o culto doméstico, dobrar os joelhos na sala, ou no quarto da mamãe e do papai, dobrar os joelhos em volta da cama e orar, e clamar a Deus. Cada um tinha que fazer oração. O papai orava, a mamãe orava, os filhos oravam. Hoje em dia isso não acontece mais. Isso é raro, mais raro do que o ouro no meio do povo de Deus, dos evangélicos. Culto de poder, de campanha, de prosperidade, a igreja lota. Culto de oração é um gato pingado de gente. Vigília, cadê? As pessoas não oram mais. Monte, na Flórida não tem, o único monte que tem aqui é o lixão, e ninguém tem coragem de orar no lixão, porque fede muito. Eu já disse para algumas pessoas, eu acho que Deus está querendo nos dar um sinal, que nós temos que orar no lixão. Chegar lá em cima e falar: Senhor, isso aqui sou eu mesmo, sou um lixo. Porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós somos como a escória do mundo, diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos pensar nisso aí. De repente, fazer uma caravana, a gente vai orar lá no lixão. Cada um com máscara, perfuminho, para poder não aguentar o cheiro, e a gente ficar lá orando. Brincadeira, eu não quero nada disso. Mas nós precisamos orar. Com toda a oração e súplica. Não tem como você sair, tirar da fraqueza, tirar força, sem oração. A oração é o melhor remédio que existe. A oração dá força para qualquer um. Eu me lembro de um homem que entrou nessa igreja fraco. Esse homem entrou aqui nessa igreja tão fraco, que parecia uma galinha de Angola. Tô fraco. Ele era muito fraco. Homem fraco, falho, que errava constantemente. A gente ficava sabendo dos seus erros. E hoje eu olho para este homem e falo: meu Deus, como esse homem se fortaleceu. Amém. Como esse homem foi transformado pelo poder da oração. Amém. Um homem que ora. Um homem que busca a Deus. Amém. Um homem que foi renovado aqui neste lugar, nessa igreja. Que não falava em línguas há 557 anos. Mas não é porque ele é velho, não, é porque há muito tempo que ele não falava em línguas. E hoje fala em línguas em quase todos os cultos. O homem que da fraqueza tirou forças. E não vem falar: pastor, falar em língua não quer dizer nada. Porque eu conheço gente que fala em língua e a vida está lá de mal a pior. É porque os dons de Deus são irrevogáveis, entende? A pessoa tem um dom ainda. Ele pode estar até possesso falando em línguas. Isso existe. Isso existe, mas isso aí é outra mensagem. Mas o que eu quero dizer é que eu vejo realmente as pessoas que estão bem com Deus, estão avivadas, elas falam em línguas. Não é porque uma coisa ruim aconteceu ali que a gente vai ignorar o que é bom. É igual aqueles que recebem uma profetada: não acredito mais em profecia. Está perdendo, meu irmão. Eu acredito. E eu acho que eu já levei mais profetada do que você. Já levei muitas profetadas. Gente que falava, eu sabia que não era nada de Deus, mas já ouvi também muitas profecias, inclusive no dia da minha conversão, né, quando eu aceitei Jesus, foi através de uma profecia que Deus me resgatou. Amém. Então eu creio até hoje. E eu continuo recebendo, aberto para a profecia. Fala comigo, Senhor. E se não for de Deus, eu descarto, repreendo na hora, cancelo em nome de Jesus e vamos em frente. Amém. Então não faça isso. Falar em línguas é um sinal de que a pessoa está em contato com Deus. Mesmo que talvez não esteja forte, mas está fraco, e da fraqueza a pessoa está tirando forças. Porque através da oração nós fazemos isso. A oração, na verdade, talvez não vai nos fazer fortes. Tem gente que diz: eu vou ficar forte através da oração. Não é isso que eu estou dizendo, meu irmão. Eu estou dizendo que no momento da fraqueza, quando você ora, da fraqueza, você vai tirar forças. Quem pode dizer amém? Amém. A segunda coisa que você precisa fazer é transformar a sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a transformação da mente, ele diz assim: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
a mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você se sinta fraco o tempo todo. A vontade de Deus não é que você fique reclamando o tempo todo. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. A vontade de Deus é que você mude isso na sua mente. Amém. E diga o seguinte: ainda que eu esteja me sentindo fraco, da fraqueza eu vou tirar força. Amém. Porque se sentir fraco e se achar fraco, não é uma coisa tão ruim assim não. Porque o apóstolo Paulo passou por isso. E ele se sentiu tão fraco. Ele orou 3 vezes para que Deus tirasse um espinho da carne dele. Muitos teólogos falam sobre esse espinho na carne e divergem em muitas opiniões. Não vamos entrar nesse assunto, mas eu quero que você entenda a resposta de Deus para ele. Deus respondeu para ele o quê? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza e não na força. Porque, queridos, quem acha que está forte, está prestes a cair. Quem acha que está forte, que pode tudo, que alcança tudo, que conquista tudo, não precisa de graça. Quem acha que está forte é porque está pensando que está igual Deus, né? Então não precisa de Deus. Mas quem acha que está fraco e se humilha e diz: Senhor, eu estou fraco, eu me sinto fraco, mas da fraqueza eu vou tirar força, esse sim, Deus olha do alto e o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza dessa pessoa. E é por isso que é importante você então pensar de forma diferente. Em vez de achar e ficar dizendo: eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco, você deve se gloriar nas fraquezas e dizer: ainda que eu esteja fraco, Deus está comigo. Ainda que eu esteja me sentindo fraco, Deus vai aperfeiçoar o seu poder na minha fraqueza. E eu vou me fortalecer no Senhor através da oração e na força do seu poder. Esse deve ser o pensamento. E aí, seguindo o pensamento, você precisa abrir a sua boca e dizer o seguinte: eu sou forte. Mas é engraçado, pastor, você não falou que você não vai se sentir forte? Mas você vai dizer que é forte. Porque a Bíblia diz assim: diga quem? O fraco. Eu sou forte. O forte não precisa dizer. Mas o fraco precisa dizer. Por que o fraco precisa dizer? Porque o fraco está profetizando. Porque o fraco está declarando o seguinte: eu sou forte no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque na verdade, queridos, nós nunca vamos ser fortes. Sabe quem muitas vezes pensa que é forte? É aquele que está prestes a cair. É aquele que não vigia. É aquele que não ora. É aquele que não lê a Bíblia. Mas o fraco, ele sempre vai estar dependendo do Senhor, dependendo da sua força, dependendo do seu poder, e ele vai se esconder no esconderijo do Altíssimo, e vai buscar a Deus, e o seu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Amém. Parece um paradoxo, mas é assim que nós devemos pensar. Porque eu conheço muita gente que se achava forte demais, e caiu rapidamente, porque a soberba precede a queda, diz a palavra de Deus. Então, se você está se sentindo fraco, essa é a noite de você dizer: que bom, porque eu não preciso ser forte. Eu tenho um que é forte para mim e para toda a minha família. Graças a Deus. Porque você nunca vai ser tão forte a ponto de derrotar o inimigo. O inimigo é muito mais forte do que qualquer um de nós. Uma certa vez, alguns jovens foram para Holanda, eu acho, que é onde tem os prostíbulos, né? País de muita prostituição. E quando eles foram para a Holanda, qual é a capital da Holanda? Amsterdã, né? Que tem aqueles prostíbulos, as mulheres ficam nas vitrines, né? E são vendidas dessa forma. E eles foram para evangelizar. Um pastor chegou para eles, eram 3 jovens, e falou para eles: vocês não estão prontos, vocês não estão preparados. Estamos sim. O Senhor está querendo tolir o nosso ministério. O Senhor está querendo impedir a obra que Deus vai fazer através de nós. Nós vamos porque nós estamos fortes.
Nós vamos porque estamos preparados. Nós vamos porque oramos, jejuamos e Deus nos fortaleceu. E agora nós estamos com tudo para arrebentar com os demônios e libertar aquelas prostitutas e aqueles drogados em Amsterdã e fazer uma revolução naquela cidade. E eles foram. E os 3 caíram. Um caiu com drogas, o outro caiu com prostituição e o outro caiu com homossexualismo. Tudo por causa da soberba. No momento que nós achamos que estamos fortes, é aí que o perigo está batendo as portas. É aí que nós precisamos vigiar. Mas no momento que nós achamos que estamos fracos, também é perigoso, porque a pessoa que se acha fraca, às vezes perde o ânimo, perde a alegria, perde a fé, esmorece o seu coração, e você não pode deixar isso acontecer com você, porque se você está se sentindo fraco, é o momento então de orar mais e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, é momento de jejuar, é momento de se revestir da armadura de Deus, é momento de pensar o seguinte: não importa se eu estou fraco, Deus está comigo, e eu vou dizer o seguinte: eu sou forte, porque Deus está comigo. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Então é orar, é pensar de uma maneira diferente e é dizer: eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte. Mas não pode parar por aí. É necessário agir, porque a fé sem obras é morta. Não adianta nada você orar. Pastor, que isso? Não adianta nada. Porque oração sem ação é o quê? O-R. A vitória não chegou. Só isso. Oração sem ação. Você precisa agir. Você precisa fazer alguma coisa. E recentemente, algum tempo atrás, alguém colocou uma frase no Facebook, eu falei aqui no culto, que eu gostei muito dessa frase. E essa frase tem falado muito comigo. Essa frase diz o seguinte: um amigo veio me pedir ajuda, porque ele estava com muita dor. Eu coloquei a minha dor no bolso e fui ajudá-lo. Isso é da fraqueza tirar força. Quantos de nós precisamos fazer isso? Mas pastor, isso é hipocrisia, isso é falsidade. Não, isso é da fraqueza tirar força. É quando você está precisando de ajuda, é quando você está sofrendo, é quando você está passando por situações adversas, problemas, lutas, e você então é procurado por alguém que está passando por uma luta talvez até menor do que a sua, e você diz o seguinte: vou deixar a minha dor de lado, vou deixar o meu problema de lado, vou deixar a minha luta de lado, e vou enfrentar essa luta com meu irmão, e vou ajudar, e nós vamos vencer, e eu vou te levantar, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. Um Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, e Ele vê a sua dor, Ele vê o seu problema. Quando você ajuda o outro, Deus então vai te ajudar. Quem pode aplaudir ao Senhor? O Deus que nós servimos enxerga essas coisas. O Deus que nós adoramos, Ele sabe disso. Ele conhece os seus problemas, Ele conhece as suas lutas. E Ele sabe muito bem que você precisava até de mais ajuda do que aquela pessoa. Mas você ignorou o seu problema e a sua luta por um momento para ajudar aquela pessoa. Isso é da fraqueza tirar força. Esses dias para nós têm sido muito difíceis. Vocês não imaginam. Olha uma pastora Ana aqui na frente, sorrindo, falando: vamos adorar, irmãos. E ela está sendo forte. Ela está sendo muito forte. Eu peço até oração, porque eu estou preocupado com ela. Porque ela está sendo muito forte. Da fraqueza, ela está tirando forças. Porque o coração dela e o meu estão em pedaços. E vocês olham para nós dois e falam assim: não tem nada errado com eles não. Vocês não sabem de nada, inocentes. Não é fácil, não está sendo fácil ver a Priscila por FaceTime.
Quase que pegamos o carro esses dias de madrugada e paramos lá em Orlando, quase que eu falei com ela, vamos pegar esse carro aqui, vamos arrebentar essa estrada aqui, chegar lá no dorm dela de madrugada e abre a porta. Chegamos. Porque ela nos mandou uma foto chorando. E quando eu olhei aquela foto, meu coração foi lá no estômago. Mas no outro dia tem que trabalhar. No culto de domingo tem que estar aqui. No culto de quarta também. E sabe de uma coisa? Nós somos assim. E nós vamos continuar assim. Não estou falando para ninguém ter pena de nós, não. Eu estou falando para abrir um pouquinho o leque, para vocês entenderem que é assim que da fraqueza se tira força. Amém. E quando Deus falou comigo essa mensagem, porque Deus fala, Amém. Ele diz para mim, meu filho, da sua fraqueza tira força. E eu estou fazendo isso hoje. Eu fiz no domingo. E fiz na quarta-feira passada. E fiz no domingo passado. E vou fazer durante todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Porque a vida vai nos proporcionar momentos assim. Todo remédio que é bom não é gostoso. Eu perguntei um dia desse para algumas pessoas, porque eu ia pregar essa mensagem alguns dias atrás, mas não era a hora, então Deus deixou essa mensagem para hoje. Eu perguntei para algumas pessoas, me fala o nome de um remédio que é gostoso. Quem pode falar aí? AS infantil. Funciona? Sim ou não? Não lembro. AS infantil foi a resposta de todo mundo. Todo mundo falou a mesma coisa, AS infantil. Alguém conhece outro remédio bom? Algum remédio gostoso? Gostoso. Gostoso no paladar. Melhorar o infantil é gostoso? É doce também, a mesma coisa? Funciona. Para criança funcionava? Funcionava. Qual o melhor remédio para dor de cabeça? Advil? Dipirona? Quem concorda comigo que o melhor remédio para dor de cabeça era Novalgina? Levante as mãos aí. Não é? Dipirona, Novalgina é a mesma coisa, tem os mesmos ingredientes, né? Só o nome que muda. Hã? Já tomou? Já tomou? Já. Jesus amado, a gente tem que comprar Novalgina para dar para essas crianças de hoje. Tem que dar. Eu também, eu era criança, eu tomava Novalgina, tomava, era amargo, minha mãe enfiava a colher, eu fechava até o dente assim, ela, toma que vai ser bom. E aí eu abria a boca e... 2 minutinhos depois... Tava bom, são igual um coco. Quem já tomou aquele... Nossa, misericórdia. Fala de novo aí. Emoção Scott. Gente, chega a arrepiar. Tinha gosto de sabão derretido. Só de pensar, meu estômago já ficou ruim. Tomei muito daquilo, aquele peixe nas costas, né? Oh, irmão, que coisa horrível aquilo. Que coisa horrível aquilo. Era bom? Muito bom. Óleo de quê? Pra lombriga. Gente, não fala um negócio desse. Quem já tomou boldo? Levante as mãos. Horrível. Mas é bom, não é? Então tem coisa que é ruim, irmãos. Amargo. Mas é bom. Tem coisa que o paladar fica ruim, mas é bom. Depois você comia toda da galinha. Depois você explica isso melhor para mim. Vamos ficar em pé por causa do tempo. O que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez você está passando um momento difícil na sua vida. E você precisa ver que talvez esse momento difícil, amargo, seja um remédio que Deus está usando para tratar de algumas lombrigas, para tratar de algum verme espiritual, emocional. E esse remédio que você está tomando amargo, essa dor que você está sentindo,
Você está se sentindo fraco por causa disso. Então é o momento da fraqueza você tirar forças. A Priscele está fazendo medicina, gente. Daqui a 8 anos, 12, não é? Se ela fizer alguma especialização, ela será a doutora Priscele Araújo Cândido. Vai alegrar muito o nosso coração. E a vida dela, né? Vai ser uma vida muito feliz, abençoada, profissionalmente, financeiramente. Nós cremos nisso. Está sendo difícil agora, mas vai ser bom lá na frente. Então a gente está contando isso aqui para você, porque eu quero que vocês tenham em nós um exemplo. Não é hora de murmurar, nem abaixar a cabeça, nem desesperar, entrar em depressão, ficar chorando pelos cantos. Tira isso da sua mente, do seu coração. Você precisa ser como esses heróis da fé. Da fraqueza tirar força. Eu gosto desse ditado americano, mas não tem tradução justa, digna no português. E eu sou um tradutor, viu, irmãos? Profissional. Eu trabalho com tradutor. Eu traduzo um pastor asiático chamado Joseph Prince, que ele prega em inglês, e eu traduzo para o português, e o programa dele vai ao ar no Brasil, Rede Boas Novas. Joseph Prince. Ele tem programa aqui no TBN. Mas lá no Brasil é a minha voz. Quando você olhar aquela cara asiática falando português, é a minha voz. Ou seja, eu sou um tradutor, eu trabalho com isso. Não tem tradução. Esse ditado que diz: when the going gets tough, the tough gets going. Seria mais ou menos assim: quando a coisa fica dura, o durão vai em frente. Mas não faz jus. Não faz jus. É aquela frase que a pessoa diz assim: tem hora que você tem que cerrar os punhos, ranger os dentes e partir para cima. Ir em frente. Caminhar. Não desistir. Não parar. Pastor, mas você não sabe a vida que eu estou levando. Você não sabe dos erros que eu cometi. Você não sabe de tudo que eu sofri. Não importa. Você está vivo. Quem está vivo aí, diga amém. Tá bem, pensei que alguém estava morto. Você está vivo. E o ditado é verdadeiro. Enquanto há vida, há o quê? Esperança. Diga bem alto: enquanto há vida, A esperança. há esperança. Há esperança. A Bíblia diz que, ainda que a árvore esteja cortada e só esteja o seu tronco e a sua raiz, a Bíblia diz o quê? Ao cheiro das águas brotará. Talvez você está se sentindo tão fraco como essa árvore cortada até a raiz. Talvez só está aquele troncozinho lá embaixo. Mas o diabo não conseguiu te arrancar da terra. Nós já tentamos, eu já tentei arrancar uma árvore com raiz e tudo, e foi difícil. Foi difícil, nós estragamos 3 motosserras tentando cortar até a raiz. Até que chegou no momento que o cliente falou: não precisa não, só cobre com a terra. E aí talvez você esteja assim: o diabo tentou te cortar, te podar, com motosserra daqui, motosserra dali, e foi te cortando, mas ficou um troncozinho lá no fundo, e ficou a raiz. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Talvez você entrou aqui se sentindo essa árvore cortada. Só tá raiz, só tá raiz, só tá raiz. Mas o diabo não te arrancou da terra. Você está arraigado. Você ainda tem raiz. Obrigada, porque tu és
ao cheiro das águas brotará. Aleluia. Sinta o cheiro das águas nessa noite. Oh, Deus do céu. Aleluia. Levante as suas mãos e respire bem fundo. Ao cheiro das águas brotará. Tu és lindo, Pai. Aleluia. Carabassubi, decantarabaxa, decoramandarabassubi, Tu decoramandarabassubi. és grande. Uranabaxa, decoramandarabassubi, decoramandarabassubi. Você entrou aqui fraco. Você entrou aqui abatido, você entrou aqui pensando em desistir, você entrou aqui dizendo não dá mais. Deus está dizendo ao cheiro das águas brotará. Levanta a sua cabeça, caminhe, porque enquanto a vida há esperança, o seu ministério não acabou, a sua vida não acabou, o melhor ainda está por vir. Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar. Ele é a sua força, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Levanta a sua cabeça. Você não é um qualquer, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você nasceu para vencer. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso amigo. Levante as suas mãos e cante. Antes eu Levanta, tudo estava sobre mim. renova o abatido, Senhor. Tu Louvado tens sido tão Tu és bom, Pai, bom para pra conosco. mim. Aleluia. Ele tem sido tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Ele é bom, Ele é bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Obrigada, Senhor. Aleluia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me Ele quer te encontrar. encontrar. Posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Levante as suas mãos. O rio de Deus está fluindo. Sinta o cheiro das águas. A unção está descendo neste lugar. O Senhor está aqui. Ele te ama tanto. Ele quer te levantar. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Aleluia. É verdade. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Levante as duas mãos aos céus e cante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você está sentindo a presença dele? Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Levante as suas mãos e declare isso. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Meu bem alto. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós vamos cantar mais um pouquinho aí desse hino. Mas eu gostaria só de falar uma coisa. Quando Deus me deu essa mensagem, Ele me fez lembrar de Lucas 15, da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo, comendo das bolotas, ou desejando comer das bolotas que se oferecia para os porcos, ele disse o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu. A atitude dele foi muito linda, porque ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Levantar-me-ei. Deus quer que você se levante nessa noite. Através do profeta Isaías, ele dá essa ordem: levanta-te e resplandece, pois já brilha a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você não pode mais ficar prostrado, amuado, acanhado, abatido, derrotado. Deus não quer mais te ver assim. Se você está fraco, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. A única coisa que ele pede que você faça é o seguinte: levanta-te. Você precisa se levantar. Eu queria que você que quer tomar essa decisão hoje de se levantar, você viesse aqui no altar.